Olá! Se Cuida começa agora! Seja muito bem-vindo! Aqui você aprende a cuidar da sua saúde física e mental e se encanta verdadeiramente por esse cuidado e por você. O Se Cuida vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na Tati TV. Estamos iniciando as comemorações ao Dia Internacional da Mulher. E o Se Cuida, nos próximos programas, vai voltar a sua atenção exclusivamente ao universo feminino, às agruras e às delícias da feminilidade. Você é convidado e convidada a participar dessa viagem incrível com a gente. Para inaugurar esses temas, vamos falar sobre gestação após os 35 anos. É fato que as mulheres têm atrasado a gestação, têm postergado a decisão de serem mães. Nos dias de hoje, as mulheres buscam estabilidade financeira, identidade profissional consolidada, para depois constituírem uma família e optarem pelos filhos. Com isso, a gente observa uma mudança importante no comportamento e uma necessidade dos profissionais da saúde e da própria medicina a se adequarem a essa nova realidade. Será que a gestação após os 35 anos tem riscos? E os benefícios? Será que eles existem? Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber o Dr. Guilherme Maciel Sapia, que é médico e professor da cadeira de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade Atenas de Paracatu. Doutor, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a presença, essa oportunidade, inaugurando a semana e das comemorações ao Dia Internacional da Mulher, falando sobre um tema que hoje realmente é extremamente atual, né? Que é o fato da mulher ter se programando para gestar após os 35 anos, que é a fase onde ela já alcançou sua estabilidade financeira, sua estabilidade social, sua estabilidade conjugal. Muito obrigado. É um prazer pela oportunidade. Dr. Guilherme está especialmente em Ribeirão Preto para encabeçar esse movimento e essas comemorações. Ele realizou uma palestra na OAB, na Casa do Advogado aqui de Ribeirão Preto, e foi um sucesso. Estive lá, conferi, aprendi muito e ele aceitou o nosso convite de vir dividir com você aqui. Ainda nesse programa eu vou mostrar para vocês algumas cenas dessa palestra que entrou para a história. Doutor, vamos lá. Existe uma idade que biologicamente seria ideal a mulher gestar? Então, Daniele, em termos biológicos, a gente considera uma idade máxima ideal para se gestar por volta dos 28 anos, né? Que seria o ápice da maturidade reprodutiva da mulher, né? Ela tem uma fase, né? A mulher ela vem meio, a gente comenta, que pré-programada, né? Quando ela, na fase embrionária ainda, ela cria um banco, né, dos seus óvulos e que se ativam por volta dos 12 anos, na fase da primeira menstruação, e que duram, né, cerca até mais ou menos os 45 anos, que seria a menopausa. Então, diferentemente do homem, ela tem um período que ela está apta a gestar. E seu ápice de maturidade do aparelho reprodutivo para gerar, né, com qualidade, ter uma gestação tranquila, com poucos riscos para o concepto e para ela mesma, seria por volta dos 28 anos. Por volta dos 28 anos. E com esse comportamento que a gente está dizendo da mulher de protelar a gestação. A gestação após os 35 anos, existe um marco aos 35 anos, doutor? Não é um marco fixo, né? Os 35 anos, pela nossa atual divisão social, né, acabou sendo enquadrado como um padrão. Então a gente faz comparações, né, antes dos 20 anos, depois entre 20 e 35 anos e depois após 35 anos e, né, próximo aos 40 anos. Então se estabeleceu que, né, após os 35 anos, os estudos mostraram para a gente que começa a ter um incremento no risco de se gestar. Risco que pode ser imputado tanto à mãe quanto ao seu concepto, quanto ao seu filho. Acho que essa é a grande questão, né? O que todo mundo quer saber. A gestação após os 35 anos, então, ela é uma gestação de risco? Ela é uma gestação considerada especial?
Olha, a gente no meio acadêmico, há algum tempo, né, considerava sim a gestação com mais de 35 anos uma gestação de alto risco, de risco elevado. Entretanto, com essa mudança toda, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, com todo o planejamento, com esse, né, esse adiamento da maternidade, o que tem acontecido? Tem tido um número muito elevado, né, um aumento. No Brasil, dados do IBGE mostram que nos últimos 10 anos houve um aumento de mais ou menos 27% no número de gestantes com mais de 35 anos. E isso está trazendo uma oportunidade da medicina de estudar exatamente esse comportamento da mulher gestar após os 35 anos. E tem já algumas universidades que não estão mais considerando uma gestante de 35 anos como uma gestante de alto risco. Se ela não tiver, né, patologias, não tiver doenças prévias à gestação, ela é considerada de risco habitual, um segmento normal, né? É um segmento normal. Entendo. E, então, tudo bem, uma mulher que vai ter o seu filho após os 35 anos, quais os riscos para ela, esses riscos que são observados atualmente? Então, para ela, para a mãe, a gente consegue observar um aumento, né, importante na taxa de desenvolvimento de hipertensão arterial, pressão alta, no desenvolvimento do diabetes, né, gestacional, que vai perdurar após a gestação. A gente tem um aumento também nos eventos coronarianos, né, nas doenças do coração, infarto, um risco maior de tromboembolismos, né, que são obstruções dos vasos causando repercussões severas, às vezes até óbito. E acho que o mais importante em termos de riscos maternos seriam esses. Seriam esses, os riscos para a mãe. Para a mãe. Será que quem está ouvindo a gente em casa, as mulheres que estão em casa estão assustadas, estão planejando aí terem seus filhos, as mulheres de 35, 40 anos, será que assustaram? É para assustar, doutor? Esses riscos são riscos importantes mesmo? Eu acho que são riscos, Daniele, que tem que ser levado em consideração, certo? Não pode ser negligenciado, mesmo porque o fato de ser mãe, né, é um marco e que vai modificar toda a estrutura de vida da mulher. Então não deve ser negligenciado, deve sim ser planejado, né? E a gente tem medidas, né, ao longo da vida que podem ser tomadas para quê? Para garantir uma gestação tranquila e minimizar os riscos ou até mesmo tentando evitá-los das complicações durante a gestação. Exatamente. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre as complicações e os riscos ao bebê, tá? Mas primeiro, só para a gente concluir, você falou desses riscos todos, a mãe, né? São riscos importantes, eu brinquei que eles assustam, mas realmente são para serem levados a sério. Como controlar esses riscos? Tem jeito da gente minimizar, colocar uma barreira aí para impedir que eles aconteçam, que essas situações aconteçam? Eu acho que o mais importante, como a gente está dizendo, é o planejamento, né? Se você, ao longo da sua vida, né, você consegue se programar, por exemplo, para comprar uma casa ou para concluir seus estudos, a mulher tem, ou o casal, ou a mulher tem que se programar que um dia ela vai ser mãe, né? E então, ao longo dessa programação, ela tem que buscar ter uma vida saudável, praticar exercício físico, uma dieta adequada, controle do peso, né? Controle dos níveis pressóricos. Tudo isso vai minimizar a chance dela ter complicação, né? E, além de tudo isso, buscar, né, que a gestação, pelo fato dela ser planejada, programada, ela buscar o atendimento médico antes de engravidar. Não buscar, estou grávida, faz o teste na farmácia, estou grávida, vai procurar seu médico. Não, né? A gente brinca que o pré-natal começa antes de engravidar, antes da gestação. Por quê? Se ela procura o profissional e fala, doutor, tenho desejo de gestar, em tanto tempo, tudo, a gente consegue adequar o peso, haver uma atividade física que vai lhe satisfazer, lhe trazer benefício, usar medicações, o famoso ácido fólico, que é dado até pelo Sistema Único de Saúde,
né? Se ele o tempo ideal de ser administrado é antes da gestação. Por quê? Porque ele vai prevenir malformações naquele bebê, os defeitos do fechamento do tubo neural. Então, ela usando a medicação, né, que na verdade é o ácido fólico, a gente pode falar uma vitamina, antes de engravidar, ela vai diminuir a quase zero a taxa de defeitos do fechamento do tubo neural. Então, isso só pode ser feito antes de engravidar. Né? Então, esse planejamento... Que interessante isso que você está dizendo, porque assim, a gente vê com muita frequência as teorias, principalmente dentro da psicologia, dizendo que uma vez que a mulher ela engravida, ela sabe que está grávida, começa a se construir a identidade materna. Então ela começa, digamos assim, construir a mãe que ela vai ser. O que você está dizendo é muito importante, que antes de gestar, antes de saber da gestação, antes de ter a notícia de que está grávida. Então essa preparação para ser mãe, física e principalmente psíquica, ela começa antes, nos planos. Com certeza, acho que nesse planejamento, né, a mulher, né, a gente falando da mulher, a mulher de hoje ela busca, né, se planejar para tudo, né, e eu acho que a maternidade tem que ser planejada também. Então a gente tem que buscar, né, desde sempre, eu brinco, desde sempre, uma vida com saúde, saudável, e que isso, consequentemente, vai gerar uma gestação mais tranquila e desejada. E uma gestação planejada, ela é diferente de uma gestação não planejada. E uma gestação desejada é diferente de uma gestação não desejada, né? A gente vê as consequências disso. Eu vejo frequentemente no consultório. Isso é muito claro para a gente que trabalha com obstetrícia, né, no dia a dia, o quão mais fácil é lidar com a gestante que tem uma gravidez que foi desejada, né? Até mesmo porque o trabalho, né, é laboroso, toda a gestação, as modificações que causam no corpo da mulher, as dificuldades que ela vai enfrentar, o próprio trabalho de parto, né, a conscientização do parto normal. Quando é uma gestação desejada, né, esse meio laboroso não é tão importante. Por quê? Porque a finalidade é o mais importante para ela. Ela quer um filho bem, saudável. Ou seja, ela passa até por dificuldades durante a gestação, mudança no corpo, mudança nos hábitos, mudança no comportamento, né? Sensações diferentes, até pela enxurrada de hormônios que a mulher está submetida aí durante uma gestação. Mas ela consegue transpor essas situações, porque ela deseja aquele bebê. Ela lida muito melhor com isso. Ela lida muito melhor com isso. A gente, né, isso é claro para a gente que trabalha com obstetrícia no dia a dia. Quando a gravidez é indesejada, às vezes o pré-natal é negligenciado, não teve aquele planejamento prévio. Ela não se cuida durante a gestação. Não se cuida durante a gestação. Se expõe a riscos. No momento do parto, ela quer uma resolução mais imediata, ela não quer passar por todo o processo fisiológico, digamos assim. E com uma mulher aí de 35 anos ou mais, a chance da gestação ser planejada e infinitamente desejada é maior. Então a gente já está falando de um dos benefícios de se gestar após os 35 anos. Doutor, o assunto está excelente, mas nós vamos para um break rapidinho e a gente já volta. Você fica aí. Estamos de volta e hoje falando sobre gestação após os 35 anos. Tenho comigo o Dr. Guilherme Maciel Sapia, que é ginecologista e obstetra. A conversa tá tão boa, o papo tá tão bom que eu vou começar passando um vídeo que a gente preparou para mostrar para você como foi a palestra que o Dr. Guilherme realizou na OAB de Ribeirão Preto sobre esse tema. O assunto tá tão bom que se eu não mostrá-lo agora, eu acabo não mostrando mais. Então vamos lá. Geira, prepara o vídeo pra gente, por favor. Olá! Essa noite tem início as comemorações do Dia Internacional da Mulher da subseção da Mulher Advogada da OAB de Ribeirão Preto. Eu tenho o prazer de acompanhar o início dessas comemorações e esse evento fabuloso. E eu estou aqui com a doutora Patrícia Montano Etcheberry, que é advogada e coordenadora da subseção da Mulher Advogada. Doutora, conta pra gente tudo o que vai acontecer nesse mês de comemorações aí ao Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Daniela, pela sua presença. Então, hoje na OAB inicia-se, né,
Já a comemoração do Dia Internacional da Mulher, nós antecipamos com a palestra do Dr. Guilherme Sapia, que é um ginecologista especialista na área que trata de gravidez após os 35 anos, o tema, e DST, que é doenças sexualmente transmissíveis. Tema fundamental nos dias de hoje, não é mesmo? As mulheres têm atrasado realmente, aí postergado a gestação, então acho que tem muita gente interessada em saber desse tema. Nossa, com certeza. É um tema que todo mundo, não só aqui na OAB com as advogadas, como na comunidade em geral, quando nós prestamos atendimento. É muito perguntado, porque hoje em dia a mulher trabalha, é ativa na profissão. Geralmente a gravidez sempre é posterior a essa idade. E outras comemorações, doutora? Conta pra gente convidar quem está vendo a gente. Assim, no dia 8, né, que é o Dia Internacional da Mulher, a OAB receberá a doutora Daniele Zeotti com um tema super atual, que ainda é segredo. Ainda é segredo. Vou fazer uma surpresa. Surpresa, que ainda vamos revelar mais pra frente, mas tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigada, doutora. E você está convidado a participar das comemorações ao Dia Internacional da Mulher da OAB de Ribeirão Preto. E agora eu estou com o Dr. Domingos Acef Estocco, que é o presidente da OAB de Ribeirão Preto. Doutor, explica pra gente a importância da atuação da Comissão da Mulher Advogada em Ribeirão Preto e o desmembramento dessa comissão junto à sociedade. A importância é notória e evidente. E só para você ter ideia, hoje nos quadros da OAB, existem mais colegas registradas como advogadas do que colegas homens, parceiros nossos da OAB. Então, as mulheres hoje já ocupam há algum tempo já uma posição de destaque junto à OAB. A importância da Comissão da Mulher Advogada, além da integração da comissão junto a outras comissões, é trazer a advogada para perto da OAB, através de eventos como esse, através de palestras esclarecedoras, através de lembranças importantes, de datas importantes de comemoração no Dia da Mulher. E nesse sentido, a OAB está muito bem representada pelas suas coordenadoras Patrícia e Lilian e por todos os demais membros. E a sociedade? Como que essa comissão atua perante a sociedade ribeirão-pretana? Eu vou te dar um exemplo clássico e um exemplo básico que aconteceu essa semana. Está tendo um problema sério, a OAB foi chamada para se manifestar e foi procurada pela CCI, pelas mães do problema que está acontecendo no HC, relacionado à creche do HC. A OAB foi convocada para se manifestar, essas mães procuraram apoio. A Comissão da Mulher Advogada foi imediatamente convocada, teve aqui, na pessoa da doutora Patrícia, que é uma das coordenadoras, e a partir de agora, a Comissão da Mulher Advogada vai acompanhar esse movimento junto à sociedade civil. E também através de palestras, né, sobre saúde, comportamento, orientação, profilaxia de doenças, como essa que está sendo realizada essa noite, doutor? Esse é o exemplo clássico, né? Essa palestra que está acontecendo hoje aqui no OAB demonstra a importância evidente da Comissão da Mulher Advogada também nesse sentido. Mas nós estamos preocupados, na verdade, também em trazer a mulher para perto da OAB, para perto da sua casa do advogado. Aí a importância fundamental da Comissão da Mulher Advogada. Muito obrigada, doutor, e um bom evento. É isso aí. Ficamos por aqui e eu vou convidando você a participar, junto com a gente aqui na OAB, das comemorações ao Dia Internacional da Mulher. Genial. O evento ontem realmente foi memorável. O Dr. Guilherme encantou e hipnotizou a plateia. E está hipnotizando você aí em casa também. Voltando, no primeiro bloco, nós falamos aí sobre a gestação após os 35 anos, alguns riscos, por que está acontecendo essa mudança do comportamento feminino, alguns riscos dessa gestação, né? Falamos da importância de ser uma gestação planejada, já seria um dos benefícios, mas eu queria saber sobre os riscos ao bebê. No primeiro bloco nós falamos bastante, o senhor explicou lindamente sobre os riscos à mulher. E ao bebê, doutor, quais são os riscos? Olha, Daniele, alguns riscos, né, que são imputados a esse conceito de uma mãe
após os 35 anos, a gente vai ter o que a gente chama de restrição de crescimento intrauterino, tá? Que é um não crescimento adequado, normalmente consequência de uma hipertensão durante a gestação ou algum problema placentário, certo? Que ocorre, como a gente disse, com mais frequência nas mulheres de mais de 35 anos. A gente tem também os riscos de macrosomia, que é um crescimento já exagerado do bebê, normalmente consequência de um diabetes gestacional, certo? E além de um incremento na taxa de óbito súbito, de causa inaparente, De morte do bebê. de morte Ainda súbita do dentro bebê ainda durante durante a vida intrauterina, sem uma causa aparente, né? E também assim, a principal e mais frequente e a mais comentada também é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, né? Eu tenho alguns números aqui. Se a gente comparar a taxa de nascimentos de bebês com síndrome de Down na faixa etária dos 20 anos, das gestantes de 20 anos, a gente teria um caso de síndrome de Down para cerca de 1.670 nascidos vivos, né? Já aos 35 anos, a gente teria uma modificação nessa taxa de 1 para 380 nascidos vivos. Né? Uma alteração importante. E se a gente ainda falar acima dos 40 anos, a gente vai ter um caso de síndrome de Down para cerca de 105 nascidos vivos. Então, realmente é um aumento significante na taxa dessa síndrome genética, né? E que a prevenção seria apenas a mulher ter a qualidade de vida e programar para gestar, porque ainda a medicina, a obstetrícia, ainda a gente não tem condições de prever isso, salvo coisas experimentais que não são autorizadas pela legislação, que é a manipulação genética, né? Sem a manipulação genética ainda a gente não consegue fazer muita coisa contra a síndrome de Down. Contra a síndrome de Down não, é tentando evitar um bebê nascendo com essa síndrome. A prevenção, então, seria hábitos de vida saudáveis, prática de exercícios físicos, dieta balanceada. Isso contribuiria. Controlar o estresse. Exato. Mas vamos lá, falados todos os riscos, as dificuldades aí, não disse que a gente ia falar sobre as agruras aí, da feminilidade, da maternidade também, conversado sobre os riscos e os benefícios. Existem benefícios em se gestar após os 35 anos? Existem sim. Não, né, como a gente falou até agora, só dos riscos, né? Mas existem coisas boas também, muito importantes em se gestar após os 35 anos. Quais são elas, por favor? Acho que uma coisa muito importante é, frente a esse planejamento, essa estabilidade conjugal, tudo isso, essa decisão da maternidade gera, né, uma tranquilidade, uma calma durante a gestação que vai, né, ser imputado ao bebê, né? E um estudo interessante, recente, que eu vi publicado pela Universidade de Londres, numa conferência do Colégio de Pediatria do Reino Unido, falando que os filhos de mães com mais de 40 anos são mais espertos, são mais inteligentes do que os outros. Né? Então, com isso, a gente consegue observar bem qual seria. Será que tem alguma alteração fisiológica, biológica para isso? Possivelmente a gente não consegue identificar. Seria mais o que? Exatamente. Escolheu gestar no momento certo, tem uma estrutura emocional, uma estrutura social toda para promover isso, para passar isso para o seu filho e gerando assim, né, crianças mais estimuladas. Mas tem benefícios físicos também. Tem um trabalhinho da Universidade de Ohio de 2010, se eu não me engano, onde eles compararam, né, gestantes previamente saudáveis aos 35 anos ou mais, no intervalo, se eu não me engano, de 35 a 40 anos, onde fizeram entre aspas, um check-up antes da gestação e depois da gestação. E foi observado diminuição dos índices de colesterol,
nas mulheres que gestaram após os 35 anos, uma melhora na densidade óssea, assim, né, retardando ou prevenindo a osteoporose, e também menos infecções do trato urinário, infecções de bexiga, e melhoras também auditivas, né, no aparelho auditivo. Então, muito interessante esse trabalhinho aí. Interessante isso, tenho certeza que trouxe uma tranquilidade para quem está em casa, né? Quem está pensando em gestar após os 35, tanto pais quanto futuras mamães aí também. Sensacional, doutor. E conta uma coisa, qual seria então a dica que você pode dar para quem está em casa, para as mulheres e para os homens também que vão ajudar essas mulheres a acompanhar nessa caminhada, para se ter uma gestação segura após os 35 anos? Bom, primeiro é não pensar na gestação só aos 35 anos, né? Pensar na qualidade de vida, né? E que se não tem uma data, a gente não precisa estabelecer, terei que engravidar com tantos anos. Não, mas as jovens que estão assistindo aí, desde já manter um hábito de vida saudável, praticar uma atividade física regular, controle de peso, controle da dieta, dos níveis de pressão, tudo. Isso, com certeza, no momento que ela decidir gestar, ela vai ter uma qualidade melhor do seu pré-natal. E também o que eu falei, acho que no primeiro bloco, de procurar o seu médico antes de engravidar, né? Culturalmente, a gente sempre procura o médico quando a gente está doente, né? E o médico gostaria muito que vocês procurassem eles também antes de adoecer, para a gente poder fazer um trabalho de prevenção, né? Programando assim uma gestação de qualidade. Ótimo, sensacional, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria agradeço. de ficar aqui ouvindo mais muito tempo. Infelizmente o relógio não diz isso, mas o senhor já está convidado a participar aqui com a gente de outros e outros assuntos. Tenho certeza que quem está em casa está encantado, está hipnotizado como as pessoas na palestra. Muito obrigada. Quero deixar o contato do Dr. Guilherme na tela, aí no cantinho da tela, os contatos, porque tenho certeza que esse assunto aí vai gerar muita dúvida, muita necessidade de conversar. E o doutor mostrou pra gente claramente que ele sabe verdadeiramente ouvir pessoas e ouvir suas pacientes. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Aqui. Espero sempre o senhor de volta. É um prazer. Vamos encerrar. Não encerrei, não. Não sei.